Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, boa noite. Jesus nos abençoe, Jesus nos fortaleça uma vez mais. Sejam todos muito bem-vindos na nossa transmissão deste domingo. Que este Jesus, este amigo incondicional de todas as horas, de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Esse é o nosso desejo, como desejamos todo domingo, quando a gente vem para esta live, que é sempre uma live especial, considerando o seu objetivo, considerando o seu propósito. Nós vamos hoje responder algumas perguntas que nos foram enviadas via e-mail, WhatsApp, toda essa tecnologia que nós usamos hoje em dia. À medida que as perguntas vão chegando, a gente vai anotando e, vez ou outra, nós usamos aí um espaço, este espaço, que é o espaço enquanto a equipe espiritual faz o tratamento, para responder as perguntas. Antes da prece, vamos ler hoje um trechinho do livro Evoluir da Trabalho, e Se Eu Não Quiser. Esse livro, eu tenho um carinho especial por ele, porque é uma obra escrita por vários espíritos. São vários espíritos que escrevem um livro, a equipe espiritual do Caminho de Damasco. Tanto é que na própria capa nós colocamos assim. Não está dando para ver aí, é claro. Olha só, aí Aguinaldo Paviani, pela equipe espiritual Caminho de Damasco. Então tem mensagem da Dona Benedita, do Dr. Klaus, de vários espíritos que trabalham na nossa casa. Então nós vamos ler o trecho e vamos então fazer a nossa prece, tá bom? Do capítulo 11, Além das Aparências. Este capítulo ele é escrito, deixa eu achar aqui, para falar para vocês, pelo Espírito José Lázaro. A doentia necessidade de ser aceito e amado pelas pessoas, o chamado verniz social e a própria hipocrisia comumente fazem com que o indivíduo seja dois em um. No palco da vida, por imaturidade emocional e pela dificuldade em lidar com a realidade sobre si mesmo, muitos representam papéis. Por exemplo, aplaudem o sucesso alheio, mas no fundo estão sendo carcomidos pela inveja. São gentis e atenciosos, no intuito de conquistar a simpatia alheia, mas no fundo são egoístas e impacientes. Falam baixo quando em meio à multidão, para mostrar elegância e educação, mas no reduto do lar gritam e pronunciam palavrões a todo momento. Sorriem por fora, mas choram por dentro. Estabelecem relacionamentos por conveniência, mas não amam de verdade. O resultado desses equívocos, invariavelmente, vai refletir-se em adoecimento emocional e espiritual, a médio e longo prazo, pois estabeleceu-se um distanciamento da própria essência. Nunca seja dois em um. Seja você mesmo. Aceite-se do jeito que é e não valorize tanto a opinião alheia. Afinal, o que é melhor para você? Comportar-se como se comporta a maioria para agradar a todos ou ser feliz do jeito que é? Daí, então, a gente abre os nossos trabalhos, as nossas atividades de hoje com essa mensagem do livro Evoluir da Trabalho. E agora, então, nós convidamos a todos a prece, a oração, para darmos início, de fato, ao tratamento espiritual realizado pela equipe do Dr. Klaus. Vamos orar. Amado Mestre e amigo Jesus, os alertas a respeito do destino da humanidade e, consequentemente, o destino do planeta Terra tem sido, por vários caminhos e meios diferentes, enviados a esta humanidade. Não é de hoje,
que profetas, médiuns, obras literárias, a própria natureza, a intuição e tantos outros recursos mais, vêm indicando que a Terra, por conta da desorganização emocional dos seus habitantes, por conta do egoísmo e do orgulho que ainda prevalecem na grande parte daqueles que aqui habitam, vem nos alertando que o final dos tempos, utilizando aqui uma expressão de Jesus, está muito próximo. E o final dos tempos, talvez, seja trazido, ocorra, com grandes dificuldades para o homem, para o ser humano, já que a humanidade vem ignorando esses alertas e estes avisos. Não apenas a ausência do autoconhecimento, mas também o conhecimento de todas as coisas, limitado, faz com que o homem, mergulhado na ignorância, se equivoque no julgamento dos acontecimentos da vida. Ainda conduzido por uma ideia pessimista, de outras vezes conduzido pela própria ignorância ou ingenuidade, ele acaba optando, escolhendo posturas que não estão alinhadas com a transformação do orbe terrestre, sem tantos sofrimentos. E aqui também não fazemos com estas palavras nenhuma previsão, apenas reforçamos os alertas que vêm sendo feitos no intuito de auxiliar os homens a compreenderem melhor as leis divinas e a responsabilidade que recai sobre a cabeça de cada um que vive aqui na Terra. Que possamos pensar demoradamente sobre isto, para que possamos avançar sem que venhamos a sofrer tanto como a expectativa vem nos mostrando. Mudemos a nossa frequência, mudemos a nossa vibração, busquemos entender melhor os acontecimentos, para que não permaneçamos nesta ignorância tão gritante, que faz com que quase todos equivoquem-se nas escolhas que fazem. Que Jesus ilumine a mente humana, que Jesus seja o grande inspirador de todos nós, sobretudo, que possamos entender mais profundamente o que o Cristo nos asseverou, para compreendermos o que é preciso para a construção de um mundo melhor. Que este Cristo nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Deixa eu ver aqui com o meu assessor hoje. Assessor, você que está aqui me auxiliando hoje, eu não sei se você notou, eu esqueci do meu fone de ouvido. Dá para ouvir bem? Tá bom? A voz tá boa? Beleza. Então nós vamos assim mesmo. Muito bom. Vamos lá. Vamos aqui para as perguntas. Eu nem joguei aqui para o computador, eu anotei aqui no papel, tá? E vou ler as perguntas e vamos responder aí à medida do possível. Enquanto todos nós, nunca é demais repetir,
permanecemos em silêncio, tranquilos, serenos, o máximo possível, para que possamos receber o que precisamos para a nossa saúde. Primeira pergunta. Olha, essa pergunta, ela é redundante, porque nós já fizemos essa explicação aqui. Inclusive, no último domingo, nós fizemos aí um apelo às pessoas que queiram ajudar a nossa instituição para que adquiram os livros da editora Sintonia. Porque eu nem li a pergunta ainda, a pergunta é: como ajudar a instituição Caminho de Damasco? E a pessoa coloca na frente, né, um ponto de interrogação a respeito do terreno, que eu não falei mais. Então, deixa eu repetir aqui. Nós estamos tentando adquirir um terreno aqui paralelo ao Caminho de Damasco, que nos possibilitaria aumentarmos as dimensões físicas da casa e, com isso, claro, ampliarmos as nossas atividades. Nós temos falado pouco, porque ainda não surgiu nenhuma novidade, mas nós temos trabalhado nesse sentido. Nós temos trabalhado no sentido de conseguirmos os recursos para adquirirmos esse lote. Em relação às atividades do centro, claro que qualquer pessoa pode fazer a doação que quiser para a instituição, mas o que nós dissemos no último domingo, e poderíamos reforçar aqui, para não demorarmos demais na resposta dessa pergunta, é que todo livro adquirido da editora Sintonia, tanto pela loja virtual, como pela distribuidora, caso você compre na distribuidora, ou você adquirindo nas palestras do Aguinaldo, porque a gente também leva os nossos livros nas palestras que fazemos, você está ajudando diretamente a instituição Caminho de Damasco, porque a editora Sintonia, ela é um departamento da instituição Caminho de Damasco. Hoje a editora Sintonia tem disponível 35, 36 títulos, e eu estou falando aqui 35, 36, porque eu não me lembro de cabeça se tem algum esgotado, né? Alguma tiragem de livros esgotada, mas nós trabalhamos aí com 36 títulos, desde romances até livros de estudo, todos disponíveis na editora Sintonia, que você pode adquirir dessas três formas. Cada livro que você adquire, você ajuda a nossa casa Caminho de Damasco. E eu vou até aqui, porque domingo passado a gente fez uma boa divulgação da questão dos livros, tá bom? Se você não assistiu domingo passado, você volta lá, tá lá no canal, tá certo? Próxima pergunta. Morrer dói? A morte, a desencarnação, ela é sofrida? Bom, todo o processo de desencarnação, ele tem características que se modificam a depender do nível da condição evolutiva de cada um. Com Kardec, nós aprendemos que não existe uma desencarnação que seja exatamente igual a outra. Todos nós que vamos desencarnar um dia, de acordo com a vida que nós vivemos, de acordo com as nossas crenças, de acordo com o bem praticado, de acordo com os tropeços que acabamos dando no decorrer da nossa vida, isso tudo vai definir a nossa desencarnação mais tranquila ou a nossa desencarnação um pouco mais complicada. O que nós temos visto, e ainda outro dia nós discutíamos isso num estudo, porque é um tópico que o Dr. Fred aborda no livro Psicoterapia no Além, nós dizíamos que muitas vezes o indivíduo desencarna bem. E o que seria desencarnar bem? Ele não tem maiores problemas para se desvencilhar do veículo físico. Ele não tem maiores problemas para se desligar do plano material.
nem tampouco. Ele sofre com o risco de algum inimigo, algum obsessor, algum espírito desencarnado que possa querer levá-lo para as regiões de sofrimento. O espírito tem uma desencarnação tranquila. Ele desencarna, quase não sente nada, e quando desperta, quando acorda, está no hospital. Muitas vezes não sabe que está desencarnado. Ele ali é tratado com muito carinho, que esse carinho, essa atenção, ela é uma característica predominante dos benfeitores, nos amigos espirituais. E ali ele vai recebendo todo o concurso necessário para a sua melhora. Em dado momento, algum espírito, vai lhe informar da sua desencarnação, né? Claro que aí ele vai sentir uma emoção, isso é meio que inevitável, né? De repente você recebe a notícia que está desencarnado, ou seja, que você morreu. É óbvio que isto vai causar, num primeiro momento, um impacto, uma dor compreensível. Mas claro que ali, sendo cuidado pelos amigos espirituais, isso será superado, principalmente se esse indivíduo tiver um conhecimento prévio do mundo espiritual, o entendimento da vida espiritual. Para ele não será difícil essa adaptação no chamado mundo dos mortos. Ok. Mas aí a gente tem notado, pela fala do Dr. Fred, que muitas vezes o que está bom pode não permanecer tanto tempo assim. Porque, vejam, a partir do momento que o espírito vai tomando consciência da sua condição de desencarnado, inevitavelmente, para além da saudade, porque a saudade é algo que vai acontecer, para além da saudade, ele vai começar a fazer, naturalmente, em algum momento, um balanço da vida física que acabou de deixar. Os seus erros, como eu disse, os seus tropeços, as pessoas que porventura tenha prejudicado, os problemas que tenham causado a outrem, muitas vezes situações até dolorosas. O espírito, então, acessando estas lembranças, pode ocorrer, e isso ocorre com muitos, que ele seja ali tomado de um remorso muito grande, de uma culpa muito grande. E se ele não dar conta de lidar com isso, obviamente, ele pode, como acontece, entrar num processo depressivo. Ele pode, embora, repitamos, tenha desencarnado bem, ele possa, depois de um tempo, tomando contato com a sua realidade, sofrer momentos de profunda tristeza, de desânimo mesmo, e às vezes até de perturbação. Há casos em que o espírito acaba se perturbando de tal forma que os benfeitores precisam usar o recurso da sonoterapia, aplicando-lhe uma medicação que vai fazê-lo dormir por um período maior, para que ele se acalme e, quando acorde novamente, possa lidar com isso. Outros tantos são encaminhados para terapias, psicoterapias, nos hospitais da dimensão espiritual. E é basicamente sobre isso que o Dr. Fred fala no livro Psicoterapia no Além. De muitos de nós que, ao desencarnarmos, teremos que fazer certos tratamentos psicológicos do lado de lá, devido aos grandes problemas que, uma vez não resolvidos aqui, acabamos carregando para o lado de lá. Também, em última análise, pode acontecer desses indivíduos, dessas pessoas, se perturbarem de tal modo que necessitem ser trazidos a uma sessão mediúnica para uma comunicação, para um esclarecimento através do médium
e do dialogador, quando não também podem acabar deliberadamente, por decisão própria, desejando voltar para o ambiente da Terra e aí gerando uma perturbação numa situação que já estava relativamente controlada. Então, assim, essa explicação que eu estou fazendo, ela é apenas um ângulo das possibilidades, porque são muitas possibilidades. E aí, cada situação ela é muito individual, como eu disse, porque depende de vários fatores, de vários elementos, que nós não temos como avaliar na condição de cada pessoa que desencarna. Eu me lembrei de fazer essa observação feita pelo Dr. Fred, porque isso tem acontecido com muita gente. E por que é válida essa lembrança, essa observação, pontuar isso? Estamos ainda encarnados, né? Estamos ainda no corpo físico. Você que está aí me assistindo, você que está assistindo essa live, você está encarnado. Então, assim, com essas informações, a gente deve parar para pensar no risco que corremos de uma dificuldade séria no pós-desencarnação, a depender de como estamos conduzindo a nossa vida. Então, o que eu pediria a todos que estão nos acompanhando agora, que reflitam sobre esses riscos na pós-desencarnação e que mudem o que precisam mudar para não ficarem aí expostos a essas dificuldades, tá certo? Vamos lá para a próxima pergunta. Por que é tão difícil evoluir? Por vários motivos. Nós poderíamos aqui destacar, e esse eu considero um dos mais difíceis, nós trazemos de várias vivências do passado as inclinações negativas. O chamado inconsciente, a que se referiu Freud, nós poderíamos ampliar um pouco o pensamento de Freud e lembrar que quando nos referimos a tudo aquilo que está no inconsciente, que nós não temos consciência, estamos também nos referindo, por assim dizer, ao inconsciente espiritual, ao inconsciente como sendo o registro das experiências que estão lá alojadas no inconsciente do corpo astral, do perispírito. Em outras palavras, simplificando um pouco, nós trazemos tendências inferiores do passado. Elas estão muito presentes ainda na nossa vida. Usando uma expressão didática usada pelo espírito do Dr. Inácio Ferreira, na atual encarnação nós temos o eu maior, vamos assim dizer, mas nós temos vários eus que representam as nossas vivências do passado, que representam as nossas experiências negativas do passado, que nos influenciam diariamente e quase sempre acabam tendo sucesso nessa influência, atuando diretamente sobre o eu atual, complicando a nossa vida. Como se não bastasse isso, digamos assim que nós temos muito pouca experiência na prática do bem. Nós somos espíritos, pelo menos a maioria de nós, que não estamos habituados ao bem. Isso quer dizer o quê? Que não somos espíritos que estamos vindo há várias encarnações fazendo bem. Quando, por exemplo, analisamos um Chico Xavier, considerando que ele tenha sido a reencarnação de Allan Kardec, considerando que ele tenha sido também a reencarnação de um dos apóstolos de Jesus, pelo menos há uma especulação nesse sentido, e aqui nós não vamos para essa discussão, porque não nos interessa. O que nós queremos dizer é que Chico Xavier, o espírito Chico Xavier, a sua evolução, não se fez nessa encarnação. Chico, Dr. Bezerra, Eurípides de Barçanufo, Caio Barchútel, Ivone do Amaral Pereira,
são espíritos que, de certa forma, reencarnaram prontos. Não prontos no sentido de serem espíritos perfeitos, nenhum de nós somos, mas reencarnaram prontos no sentido que eram espíritos que já tinham tido várias experiências positivas trazidas de encarnações passadas. E pelo que a gente sabe a nosso respeito, isso não aconteceu conosco. Pelo contrário, essa é a primeira encarnação que estamos nos interessando por Jesus, é a primeira encarnação que estamos fazendo a caridade, é a primeira encarnação que estamos tentando vencer o orgulho e o egoísmo, é a primeira encarnação, salvo exceções, que estamos buscando o autoconhecimento. Então, isso acaba gerando um outro desafio. Como se não bastasse isso, nós temos o problema do inconsciente coletivo. Ou seja, nós temos, além das experiências do coletivo, que aí nós poderíamos envolver aquelas crenças da nossa família, da cultura onde nascemos, da influência do país onde vivemos, também o padrão de vida da maioria das pessoas que hoje vive no orbe terrestre. Para sermos honestos e entendermos bem essa questão, se a gente for falar de amigos, de parentes, de vizinhos, da sociedade em si, a maioria esmagadora das pessoas acabam por nos desanimar do serviço no bem, porque esse não é o padrão da maioria. Então a gente ouve com muita frequência, mas você vai no centro de novo? Mas outra vez na casa espírita? Nossa, mas precisa ir tanto assim? Puxa, mas para que fazer terapia? E as pessoas que dizem isso não fazem por maldade, digamos assim. São pessoas que ainda estão no nível de consciência adormecida. São amigos, são parentes, são pessoas que nós gostamos, mas que ainda estão vivendo o churrasquinho, a bebida alcoólica como fuga. Outros tantos estão apenas cuidando do corpo, dos seus músculos. Outros tantos estão curtindo a vida, né? Até me lembrei do nome de um filme agora, antigo, Curtindo a Vida Adoidado. Deve ter uns 30 anos esse filme. E tem muita gente assim, curtindo a vida adoidado. Então, a gente não tem aquela força amiga das pessoas, porque elas pensam diferente. Cada qual está no seu nível evolutivo, é algo que nós precisamos respeitar. Então, assim, por conta dessas realidades, a nossa evolução, a nossa melhora se torna muito difícil. Agora, não impossível. Não impossível. Porque quando nós queremos, como temos aprendido, nós conseguiremos, sem dúvida alguma. Vamos para a próxima pergunta. Nesse processo de evolução, o Espiritismo contribui de que forma? De várias formas. O Espiritismo, como temos aprendido, de certa forma ele veio exterminar o materialismo. O Espiritismo, ele exorta o desapego. O Espiritismo, para quem tem esta crença, quem é adepto dessa ciência, desta filosofia, desta religião, quem tem a convicção da realidade oferecida pela doutrina espírita, naturalmente vai se desapegando da matéria, desapegando dos exageros da vaidade, desapegando do exagero no cuidado com o corpo, desapegando do dinheiro, porque, na verdade, e eu vou citar esse espírito de novo, Dr. Inácio Ferreira, para nós citarmos a fonte, ele diz que nós precisamos aprender a contrariar as nossas vontades. Dr. Inácio Ferreira, ele diz que nesse processo evolutivo, a gente precisa fazer esse exercício de bater de frente com as nossas vontades, porque aí sim estaremos exercitando esse processo de reforma interior,
Porque esse eu que ainda está aqui, o ego, não é? Ele busca o comodismo, ele busca as facilidades, ele se apega ao que é da matéria. Então a gente tem que trabalhar contrariando esses interesses mais imediatistas, para que possamos aí então fazer a evolução. Então, nesse sentido, o Espiritismo colabora muito para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Próxima pergunta. Por que parece que somos bons e de repente surge de dentro de nós os nossos monstros, que fazem com que a gente faça coisas horríveis? É porque a vitória sobre o homem velho ainda não está definida. As nossas vitórias ainda não são definitivas. O bem que fazemos, que temos procurado fazer para os outros e para nós mesmos, ainda não estão concretizados no âmago do nosso ser. É como se você colocasse um piso, um cimento, num pedaço de terra no seu quintal, que é terra, que faz uma sujeira danada, tem poeira, forma barro. Então você coloca ali um cimento, uma camada de cimento. E assim que você termina o trabalho, e algumas pessoas olham, dizem assim: nossa, ficou ótimo, ficou perfeito, ficou maravilhoso, vamos pisar. E todo o trabalho é desfeito. Por quê? Porque no linguajar da construção, o cimento ainda estava fresco, ainda não tinha secado, ainda não podia pisar. Então, assim, eu poderia dizer, numa comparação um tanto que esdrúxula, que o bem em nós ainda está fresco, no sentido dele ainda não estar concretizado em nós mesmos. Então, estes monstros, a pergunta usa essa palavra, eles não vêm de outros lugares. Representam eles a nossa realidade íntima, aquilo que nós, de fato, ainda não superamos. Já explicamos em outras situações que as virtudes, uma vez conquistadas, concretizadas, não se perdem. Nós não as perdemos mais. Observem que as nossas posturas virtuosas, as nossas virtudes, elas oscilam muito. Ora amamos, ora odiamos, há momentos que perdoamos, há momentos que não perdoamos, há circunstâncias que temos paciência, outras circunstâncias que não temos. Então, assim, essa oscilação demonstra que essas virtudes ainda não estão concretizadas em nós. Vamos aqui para a próxima pergunta. Como podemos contribuir com a transição planetária? De várias formas. De várias formas. Mas eu gostaria, nessa pergunta, de focar, de enfatizar um outro aspecto da transição planetária. Como podemos contribuir com a transição planetária? Eu acho que o que é mais urgente nesse processo é a transição pessoal, a transição individual. Porque a gente tem ouvido falar muito hoje em dia sobre transição planetária, pelo período, né, que a Terra atravessa. Mas a gente não pode esquecer que a transição, talvez a transição até mais urgente, seja essa transição do homem velho para o homem novo. Então, a melhor forma de contribuirmos para a melhoria do planeta, além de outras coisas que aqui não vamos abordar, seria essa: transitarmos das imperfeições para as virtudes, transitarmos dos erros para os acertos, transitarmos do homem velho para o homem novo.
talvez esta seja a maior necessidade que temos na atualidade. Não nos descuidarmos de nós mesmos. Alguns espíritos têm falado muito sobre isso ao longo do tempo, e até que não vou citar o nome de nenhum, me veio aqui alguns nomes na cabeça, mas a gente poderia ser injusto, esquecendo de outros tantos. Mas os espíritos têm chamado a atenção do quanto, por exemplo, agora falando do movimento espírita, o quanto às vezes nós trabalhamos uma vida inteira no movimento espírita, somos passistas num centro durante 30 anos, trabalhamos numa sessão mediúnica por 20 anos, por 30, por 40 anos, somos oradores, fazemos milhares de palestras, viajamos aí por várias cidades, falando do Espiritismo, falando de Jesus, e muitos desses espíritas encontram-se em situações muito difíceis depois de desencarnados, frustrados, abatidos, tristes, desanimados, arrependidos. Ora, por quê? Porque folha de serviço, embora tenha sua importância, não é sinônimo de evolução espiritual. Nem sempre é. Nem sempre aquela pessoa que se dedicou ao trabalho logrou o seu crescimento espiritual. Conseguiu mudar e ser melhor. E, sem dúvida alguma, o trabalho que essas pessoas realizaram na Terra serão considerados, indiscutivelmente, grandes trabalhadores do Cristo. Porém, sem essa mudança interior, haveremos de ter muitos problemas do lado de lá. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. Ok? Penúltima pergunta. Podemos nos afeiçoar a determinado espírito e sempre pedimos ajuda a ele? Podemos. Isso não quer dizer que ele venha sempre que você possa, que sempre que você pede. Imagine quantas pessoas se afeiçoaram à figura de Dr. Bezerra de Menezes. Quantas pessoas espíritas oram nos seus problemas pedindo ajuda de Dr. Bezerra de Menezes. Convenhamos que um espírito que tem todos os seus compromissos, obviamente, não poderá vir pessoalmente, ele mesmo, atender a todas as pessoas que pedem. A gente sabe que os espíritos, e isso está lá no Livro dos Espíritos, têm muitas ocupações, se ocupam de muitas atividades e nem sempre podem nos atender. É bom que saibamos, e isso é bom que não esqueçamos, que nunca ficaremos sem auxílio. Quando a prece é sincera, sempre seremos ajudados. Sempre. Então, sabendo disso, vamos orar. Se aquele espírito não puder vir, outro virá. E o medo, última pergunta, e o medo de reencarnar? Existe também como o medo da morte? Existe. E às vezes é até pior. Porque o espírito que vai mergulhar na carne, ele vai enfrentar aí a vida física, a infância, o lar. De repente o espírito vai reencarnar e sabe de antemão que vai ter um lar complicado, um lar difícil, um pai problemático. O espírito vai reencarnar e sabe que vai ser tentado naquilo que já errou, que vai ter uma encarnação difícil, né? Eu fico assim imaginando a reencarnação, a preparação para a reencarnação, por exemplo, dos espíritos que cometeram suicídio, né? Que acabaram adquirindo um débito pesado, das reencarnações dos políticos corruptos, embora muitos deles não vão ficar aqui na Terra, não. Graças a Deus, quando morrerem, vão reencarnar bem longe daqui, né? Bem longe daqui. Chupão que os aguarda, né? Mas alguns ainda vão reencarnar aqui, e assim, não é fácil reencarnar.
A depender das circunstâncias, o medo é maior. Porque para quem viveu bem, desencarnar é se libertar. Está se libertando da matéria, né? Está indo para a verdadeira vida, a vida espiritual. E quem vai reencarnar? Se tem aí alguns problemas mais sérios para resolver, vai ter algumas dificuldades para enfrentar. Tá certo? Então a gente precisa considerar todas estas situações. Tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado das respostas. Nós nunca aqui vamos dar respostas com nenhuma pretensão de sermos os donos da verdade, de queremos aqui estabelecer alguma referência, muito pelo contrário. A gente responde baseado na doutrina, baseado na nossa própria experiência, na experiência que vivemos no dia a dia, de trabalho na instituição que estamos aqui morejando, na lida diária, nas orientações com o Dr. Klaus, que nos orienta sempre. Então, nós temos aí o nosso conhecimento, as experiências que vivemos com os espíritos e procuramos transmiti-las a vocês da melhor forma possível, no sentido de ajudar a todos, tá bem? Agora sim, eu vou pedir uma diminuição da luz para que a gente possa direcionar o nosso trabalho, a nossa atividade desse momento, para esse instante especial, esse instante em que nós vamos, todos nós, nos concentrarmos um pouco mais para a oração. Exatamente, vamos lá. Se você tiver a oportunidade, você pode diminuir aí também a luminosidade da sua casa, onde você está, para que isso ajude na concentração. Não é uma obrigatoriedade, mas ajuda na nossa concentração. Vamos então concluir a nossa atividade. Quando o médium afirma vamos concluir a atividade, podemos considerar esta afirmação uma meia-verdade, porque, a rigor, para nós, os espíritos, o trabalho continua ativo, desafiador, porque muitos de vocês são desdobrados pelos seus anjos da guarda no sono físico da noite pós-tratamento espiritual para outros tantos tratamentos mais complexos que teríamos uma dificuldade em fazer nesse período de apresentação da live, como também alguns casos de obsessão mais graves, que temos a necessidade de um desdobramento, às vezes de muitos dias, para que o processo se conclua da melhor maneira possível. É um engano, uma ingenuidade acreditarmos que os casos são resolvidos de uma forma simples. Não é assim. Os casos demoram-se muitas vezes para se resolver. Então, meus irmãos, valorizemos este momento, valorizemos esse instante de introspecção, esse instante de aprendizado e, sobretudo, esse instante de tratamento efetivo, onde todos recebem, todos são cuidados, protegidos. Agradeçamos a Jesus por esta possibilidade
e tantas outras possibilidades que temos todos os dias, que nem sequer nos damos conta e que acontece em nossos benefícios. Quantas situações são evitadas, quantas situações graves são contornadas, sem sequer o encarnado ter consciência do ocorrido. Portanto, uma vez mais, dizemos, como dizemos todo o tratamento, confiemos em Jesus, tenhamos fé em Deus, confiemos no amor de Jesus Cristo por todos nós. E não importa o desafio que você esteja vivendo, você sabe que não é por acaso, você sabe que não é vítima de coisa alguma, você sabe que a situação dolorosa que você está vivendo é um processo pedagógico para que o seu espírito saia do lugar comum, avance na senda luminosa da evolução. Você sabe que é necessário tais experiências para que a encarnação seja aproveitada até os últimos minutos para a sua saúde, principalmente a mental. Desejo a todos muita paz. Fiquem com Deus. Que o Cristo nos abençoe.